Mário, mas há uma polêmica muito grande com relação a essas unidades de interesse social, a HIS, HMP, Ministério Público, Prefeitura, indo atrás de investidores que compraram, que não tem essa faixa de renda que é para essa aquisição, né, específica. O que está acontecendo aí com as incorporadoras, com investidores? Conta aí. Bom, o Ministério Público está em cima realmente, mas boa parte das unidades que estão sendo entregues agora, os investidores compraram antes da regulamentação da lei. Opa, então peraí, vamos ver essa situação específica no episódio de hoje do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, mais um episódio do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. Não viu os anteriores? Não, peraí. Corre no nosso canal do YouTube da Adnotari e veja todos os episódios que já foram gravados, temas interessantíssimos, relevantes, só com pessoas que conhecem tudo do nosso direito imobiliário. Já aproveito e faço aquele convite, não é associado ainda, não é associada? Corre lá, www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Muita coisa bacana para você. Tem grupo de WhatsApp interessantíssimo para responder perguntas, esclarecimentos. Tem núcleos temáticos dos mais variados para você aprimorar e ter maior lucratividade na sua advocacia. Aliás, se você é associado, associada da Adnotari, você tem descontos em cursos. Sim, todos os cursos da Adnotari têm desconto para quem é associado, associada. Ó, tá vindo um curso de leilões judiciais. Corre lá, www.adnotari.org.br. Não nos segue ainda no nosso Instagram? Pô, vai lá, @Adnotari também para seguir a gente nas redes sociais. Toda terça-feira de manhã tem papo acadêmico com o Kiko Naga, principalmente o nosso apresentador. E vamos lá, olha só, hoje nós temos um convidado mais que especial. Olha só, é um especialista em direito urbanístico, uma das maiores personalidades do Brasil sobre o tema, que eu vou convidar aqui para conversar comigo e com você, que é o doutor Mário Noviello. Tudo bem, meu amigo? Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar participando desse podcast. É uma grande honra fazer parte da Adnotari. Fui convidado pelo Kiko Naga para fazer a coordenação juntamente com o Dr. Manuel do Núcleo de Direito Urbanístico, e estou exercendo com muita alegria essa função, né? Porque o direito urbanístico, eu falo que assim, obrigado pelos elogios de falar que eu sou um dos maiores especialistas do Brasil, tal, mas eu falo que assim, é uma área na qual você é um interno aprendiz. A gente não consegue ser especialista nessa área porque assim, pode ser que até o final do podcast a prefeitura faça um novo decreto, uma nova portaria, e a gente se torne juvenil novamente. Vamos ter que sentar novamente no banco para se especializar naquela regulamentação nova que está saindo, né? Verdade, eu acho que o direito em geral tem isso, mas alguns ramos têm muito mais. Mas olha só, eu falo que você é uma das maiores personalidades no direito urbanístico porque eu tenho aqui teu currículo que é fantástico, aqui ó, formado em Direito pela Mackenzie, especialista em Direito Imobiliário pela FMU, extensão em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados pelo Mackenzie, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB Jabaquara na gestão de 2015 a 2024, aqui membro efetivo da OAB de São Paulo em Direito Imobiliário e Urbanístico das comissões, coordenador do Núcleo de Direito Urbanístico da Adnotari, também é palestrante, perito avaliador imobiliário, corretor de imóveis, e você sabe muita coisa, e é justamente isso que eu quero explorar. A gente vai trabalhar nesse episódio com aquelas modalidades especiais, né? O poder público, ele quer fomentar a habitação. Né? O objetivo dele é realmente, o déficit habitacional é gigantesco, há uma necessidade muito grande de atingir a população mais carente, então ele traz realmente programas aí, alterou muito o plano diretor, né? Em recentes alterações, o plano diretor é lá de 2014, mas teve alteração recente em 2023, foi regulamentado em 2024, né? Como que funciona essa questão HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida, como que é essa mistura de coisas e tão recentes assim? Bom, o poder público, quando fez a nova lei de zoneamento e o plano diretor ali em 2014, 2015,
Ele se deu conta que assim, a demanda da cidade é muito maior do que a capacidade dele de entregar. Né? Então, se ele não trouxesse o capital privado para colaborar juntamente com ele, né, embora desde 2009 a gente tenha um fomento muito grande, tá? O mercado de financiamento imobiliário no Brasil ele é muito pequeno ainda. Né? Você tem assim. Nossa, mas mesmo com tanta. A gente vê tantas unidades aí sendo produzidas, entregues, mesmo assim é pequeno. Pra você ter ideia, países como Espanha, como a França, como os Estados Unidos, o financiamento imobiliário ele é cerca de 30% do PIB. Nosso recorde, assim, não atual, né? Atual baixou um pouco por causa de toda a situação econômica, mas assim, no momento assim, ali 2008, 2009, quando a economia estava bem aquecida, a gente chegou em 7% do PIB. Nossa. Então assim, a gente tem porque assim, as fontes de financiamento, né, até não é assunto para mim, é assunto para o Dr. Mauro Antônio Rocha, né, nossas fontes de financiamento elas são extremamente restritas. Você tem assim a vinculação da poupança, né, que boa parte da poupança ela vai para os financiamentos imobiliários. Esses programas de fomento, na Minha Casa Minha Vida, que é um programa de âmbito federal, esses programas que é o IHS, HMP nos âmbitos municipais, mas ainda assim o crédito ele é bem escasso. Né? Então assim, a gente tem um déficit de produção muito grande para cumprir. Por exemplo, São Paulo ainda tem, esse ano a gente vai entregar, o mercado imobiliário de São Paulo deve entregar por volta de 90 mil unidades. Vai ser um recorde na história. Né? A capacidade de produção ela vinha entre 40 e 50 mil. Só que a gente tem um déficit habitacional na cidade de São Paulo de 600 mil unidades. Nossa. Então, assim, vamos pegar assim, uma média de 60 mil, a gente tem ainda 10 anos de mercado de entregas a serem feitas para suprir esse déficit. E dessa proporção em 90 mil unidades, quantas mais ou menos dá para repercutir para essas HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida? Hoje a gente pode estimar aí que entre 40% e 50% do mercado é para o mercado popular. Então, assim, tanto HIS, o HMP e o Minha Casa Minha Vida, né, até a gente vai conversar mais adiante, que assim, o HIS e o HMP, o HIS 1 e 2, eles se encaixam no Minha Casa Minha Vida. O HMP não. O HMP que é assim, aquele pessoal já uma classe média, né, que está chegando ali entre 6 e 10 salários mínimos, ele fica fora do Minha Casa Minha Vida. Então isso também está gerando interfere. E o custo do dinheiro, assim, o financiamento imobiliário está muito caro, né? Porque Sim. Tem a ver diretamente com os juros, né, que são estabelecidos pelo Banco Central. Tem essa questão do outro lado, né? A parte da aquisição também, né? Sim, a Selic alta, ela se impacta brutalmente nos financiamentos imobiliários, né? Então assim, hoje, exceto Minha Casa Minha Vida, aquele todo subsidiado, tal, que ele continua tendo uma taxa mais baixa, o mercado comum, né, o SFI e o SFH, ele está muito pressionado por conta da Selic alta. Maravilha. Mas ó, vamos lá, vamos entender essas diferenças. A diferença entre HIS, HMP, essa sopa de letrinhas, né? Minha Casa Minha Vida. Quais são as diferenças entre estes tipos de unidades que são colocadas no mercado? O critério para você enquadrar um imóvel no HIS, HIS2, HMP, é a renda. Então hoje assim, o HIS tem até fiz uma colinha aqui, né, que a gente teve uma atualização recente, porque em relação a todas essas rendas, elas estão compatibilizadas mais ou menos com o salário mínimo. Então como a gente teve uma alteração recente do salário mínimo, né, essas faixas mudaram. Então assim, por exemplo, o HIS 1... HIS o que significa essas letrinhas aí? HIS é habitação de interesse social e HMP habitação de mercado popular. Tá. Por isso que ele tem essa limitação que a renda, né? Então assim, ele é popular porque ele é abaixo de 10 salários mínimos, né? O HMP, o HIS 1 e 2, eles são pessoas que têm uma renda menor, né? Então assim, o HIS 1, ele é até pessoas que têm até R$ 4.554 de renda. Isso estou falando família. A família tem que ter esta renda. A soma de todos os que trabalham, né, que tem renda, de alguma forma, não necessariamente formal, mas tem que ter esse limitador aí. Exato. E o HIS 2 vai até 9.108, né, que são mais ou menos uns 6 salários mínimos. E o HMP 10 salários mínimos, que hoje é 15.180. Mas o HMP é de 6 a 10, Exato. Né? Fica nessa faixa. Exato, está nessa faixa. Tá. Então, isso fomenta, claro, a habitação popular de forma bem evidenciada. Agora, quais são esses critérios de renda? Então, a gente tem as rendas, mas como que isso é comprovado? Quem que analisa isso? Então, este decreto do comecinho de 2024, ele estabeleceu que quem deveria atestar esta renda
é uma entidade do Banco Central, uma entidade vinculada ao Banco Central. Então hoje já tem abriu um novo mercado. Tem empresas hoje que elas emitem essa certificação para comprovação da renda. Que interessante. Né? Então assim, é muito importante, assim, até eu falo que a adnotária não é um núcleo somente de advogados, tanto que a gente tem nos nossos associados tabeliões, corretores, magistrados, então assim, um recado que eu deixo aqui para os corretores e para os incorporadores imobiliários. Ó, a dica importante aí para você, hein? Vamos lá. Essa certidão ela é fundamental. Então, assim, tem uma lançadora, uma imobiliária, você vai montar um plantão de vendas para os seus corretores, oriente seus corretores, faça um treinamento sobre essa certificação do Banco Central, a critério de renda e tal, para não vender para pessoas desenquadradas. Né? Porque depois, futuramente, a pessoa vai ter problema. Né? E é muito importante que, assim, esse critério, ele é no momento da assinatura do contrato. É isso que eu já ia te perguntar isso, porque assim, naturalmente, você compra lá no stand de vendas, tal, ainda nem subiu, né? Aquela compra na planta. Só que o empreendimento vai demorar 2 anos, 3 anos para ser entregue, né? Vai depender muito, claro, da... E a gente espera que as pessoas melhorem de vida. Isso, justamente, né? Porque a condição humana é sempre buscar melhorar, né? A gente sempre tem essa busca. Agora, no momento da compra, então, na assinatura do contrato, ainda que a unidade vai ser entregue daqui 2, 3 anos, é o que vale para a renda. Exatamente. Então, assim, no momento da assinatura do contrato, né, a pessoa comprovou a renda, ela desenquadrou no momento de entrega de chaves, o critério da incorporadora não pode ser apenada por isso, porque no momento que ela vendeu nem a pessoa que adquiriu. Porque... Exato. Então, no momento que ela estava enquadrada, e isso vale também para, assim, a questão do investidor que compra para locação. Né? Também ele quer que o locatário ele evolua, porque claro. Assim, quanto melhor a capacidade de recebimento do locatário, mais tranquilo vai ficar o recebimento desse aluguel. Sim. Então, assim, se no transcorrer do contrato de locação a pessoa tiver uma evolução de renda e desenquadre, é importante também que esse investidor consiga essa certidão no momento do início da locação, justamente para estar locando para alguém enquadrado. Sim. Agora, Mário, é claro que existem muitas restrições, né, como a gente está vendo. Então, a pessoa que tem interesse em locar ou comprar, ela tem que estar numa faixa de renda muito específica. Exato. Né? Então, assim, restringe o mercado. Porque ainda que a pessoa tenha essa renda dentro da faixa, muitas vezes é difícil para ela, porque o custo de vida, por exemplo, aqui em São Paulo é muito alto, né? E a gente está falando de lei municipal aqui, né? A gente o HIS e o HMP é do município de São Paulo, é Exato. isso? Né? Tem outros municípios que já têm legislações parecidas, mas assim, o São Paulo acaba sendo um balizador para todo o país, né? Porque a gente é o grande polo urbano do país, São Paulo, então assim, acaba que os planos diretores, as leis de zoneamento, esses critérios aí para esses tipos de empreendimentos, acabam assim refletindo em outras cidades no futuro, né? Então São Paulo acaba sendo a locomotiva do país, né? Como a gente sempre diz, né? Então todo mundo vem atrás, né? Verdade. Agora, o Minha Casa Minha Vida já você tinha até comentado que é federal. É um programa federal. Então qualquer lugar do Brasil vai ter a regra, a implementação do Minha Casa Minha Vida. Exato, assim, cada município, assim, cidades mais consolidadas, que tem um valor de imóvel mais caro, São Paulo, Rio, Brasília, o Minha Casa Minha Vida está num patamar superior, né? Então o valor dos imóveis nesses lugares, para entrar no programa, eles podem ser um pouco maiores, né? Diferente de outras cidades que você tem um critério um pouco mais baixo ali, porque assim, também são lugares que a renda da população é um pouco menor, tal, o imóvel não é tão valorizado, né? Inclusive, assim, a gente vai falar daqui a pouco o porquê o HIS e o HMP ele é tão incentivado, né? Porque... justamente, mas até antes disso, o Brasil, e aí você tocou num assunto que acho que é muito interessante, porque o Brasil é um continente, né? A dimensão continental, então você não pode comparar o mercado imobiliário de São Paulo com o mercado imobiliário até do interior de São Paulo, ou eventualmente da região sul ou do nordeste, né? Porque existem muitas diferenças. Então, o Minha Casa Minha Vida tem adequações dependendo da região, da localidade, né? Sim, tem algumas adequações, né? Você tem os critérios de teto, né, do valor do imóvel para que esse imóvel seja financiado, né? Então, assim, se extrapola esse teto, ele não pode ser do Minha Casa Minha Vida, né? Então acaba restringindo um pouco, né? E o Minha Casa Minha Vida tem uma batalha muito grande aí, que assim, se ele pode ser aplicado a imóveis usados, né? Porque até outro dia, assim, ele era exclusivamente para construções novas.
né? O HS-HMP ele ainda é para construções novas, né? Acredito que isso deve alterar nos próximos anos, porque assim, com essa enxurrada de imóveis sendo colocados ao mercado, você não pode deixar tão restrito somente para unidades recém-entregues, né? Até você tocou num assunto interessante, porque hoje de manhã eu vi uma notícia interessante, e eu vou até trazer para você. A Caixa lança linha de crédito especial para a revitalização de prédios antigos, o retrofit. Então, é interessante isso, porque se tem um crédito especial, pode ser também que esse retrofit traga unidades para o Minha Casa Minha Vida que possam ser utilizadas também, né? O retrofit é até um caso um tanto quanto peculiar, né? O meu entendimento é o seguinte... Opa, é importante. Ó, você vê, não estava nem pautado isso tal, mas é interessante porque se você encaixa num programa desses, você tem facilidades para também comercializar, né? E benefícios, né? Que a gente vai falar ainda. Sim, porque assim, no meu entendimento, o retrofit, ele é um imóvel novo. Opa! Por quê? Por quê? A partir do momento que você vai fazer uma requalificação urbana deste imóvel, você tem que alterar uma série de coisas nele. Então assim, você tem uma fachada que é tombada, preservada, tal, mas as unidades internas vão ser alteradas. A disposição, né? A disposição vai ser alterada. A convenção de condomínio e regulamento interno vai ser alterado. Então, no meu entendimento, assim, essa repaginada, ele traz uma nova unidade. Embora seja algo construído dentro de um prédio antigo... Quer dizer, estruturalmente é antigo. É antigo, né? Mas assim, ele pro mercado ele é novo. Você está comunicando ao mercado uma coisa diferente do que era anteriormente. Sim. Então, e às vezes até muda a destinação. Você pode ter, às vezes, um prédio comercial que, com o retrofit, virou residencial também. A destinação mudou completamente. Sim, né? por isso que é tão importante essas alterações nas convenções de condomínio, né, desses prédios, né, assim, com esse quórum qualificado que o Código Civil estabelece para alterar uma convenção, um regulamento interno, é extremamente desafiador fazer um retrofit, né? Então, assim, você já tem todo esse contexto desafiador para requalificar esse imóvel. E antes faltava dinheiro, agora tendo um aporte, assim, a Prefeitura de São Paulo, ano passado também colocou 1 bilhão no mercado para requalificar o centro, né? E agora com a Caixa também fomentando isso, facilita demais para o empreendedor, né? Estimula esse tipo de empreendimento. E eu sou muito fã de retrofit. Acho que assim, principalmente em São Paulo, que você tem assim a lei de zoneamento, ela foi muito feliz de você privilegiar mais construções nos eixos de estruturação urbana, né? Que é onde tem uma estrutura de metrô, ônibus melhor. Onde tem melhor que isso que o centro? E assim, o centro é muito ocioso, né? A questão, o centro foi esvaziado, né? Eu tive escritório no centro de São Paulo, mas assim, hoje ele tá vazio, literalmente prédios abandonados, muitos até invadidos, tal, né? Mas ó, isso daí é até um papo para a gente vai ter um próximo episódio sobre direito urbanístico. Eu quero voltar nesse tema, porque eu acho que essa parte se encaixa muito mais lá, até com relação ao direito urbanístico, né, Mário? Sim, né? Eu falo que assim, o centro de São Paulo, ele é um campo a céu aberto de estudo de direito urbanístico, né, da urbanização, né, a gente teve uma urbanização em São Paulo bem diferente de tudo, né, mas e uma potencialidade gigantesca, né? Gigantesca. Então, tendo esses programas, que seja o HIS, seja o HMP, seja esses programas de requalificação, acho que é muito importante assim, isso daí ser estimulado, né? Porque assim, o centro foi extremamente comercial. E assim, tem estudos que mostram no mundo que bairros que são estritamente residenciais, estritamente comerciais, geralmente trazem insegurança. Os bairros de uso misto, que você tem comércio, tem escritórios e tem moradias, são bairros, como você tem uma vida noturna, etc., pessoal circulando, gente voltando da faculdade, gente voltando do trabalho, gente saindo cedo para trabalhar, eles trazem uma segurança maior. Legal, pô, interessante. Mas voltando aqui para o HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida, essas restrições para compra, para locação, tem que ter uma compensação para quem vai incorporar, né, para quem vai promover a produção dessas unidades. Quais são esses benefícios para as construtoras, para as incorporadoras, para elas terem estímulo para produzir nesses programas? Como é que funciona esses estímulos, tá? Essa lei de zoneamento, ela criou o Fundurb, né, que é um fundo, né, de investimentos que ele arrecada
dinheiro da construção civil para que seja direcionado investimentos na área de infraestrutura urbana, modal de transporte público, pontes, viadutos, etc., né, recapeamento, né, tudo isso vem do Fundurb. Então, assim, como é que funciona a lei de zoneamento? Você tem ali um coeficiente básico, né, e dependendo da zona que está, você tem um fomento, né, você tem um fator de incentivo, que você pode acrescentar um tanto de metros quadrados. O potencial construtivo altera. Exato, você aumenta o potencial construtivo, né, pagando outorga onerosa. Então, assim, a prefeitura, para estimular a produção de unidades habitacionais para um público de uma renda menor, ele faz o quê? Ele ou isenta esta outorga ou ele reduz drasticamente a outorga. Tá. E também, se você coloca a destinação, né, que é o EHIS, HMP, empreendimento, HIS, empreendimento HIP, coloca essa destinação para o imóvel, você também consegue aumentar o coeficiente de aproveitamento. Então, alguns prédios aí de HIS, HMP, você consegue construir até 6 vezes o tamanho do terreno. Isso é importante, porque essas posturas municipais influenciam. Vamos pensar até no momento que a construtora ou a incorporadora vai atrás do terreno, né? Primeiro ela vai ver pela lei de zoneamento o que ela pode efetivamente construir, né? Porque dependendo do zoneamento tem, como você falou, você estava falando das faixas que tem maior densidade de mobilidade, tudo que são levadas ao estímulo. Teve aqui em São Paulo o corredor da água espraiada também, que tem um diferencial para construção, tudo. E isso faz realmente com que a incorporadora fala, bom, mas o que eu vou poder construir aqui para viabilizar o meu empreendimento, né? Que eles querem calcular lá o VGV, tudo, tal, no final, e aí eles acabam falando, bom, mas se eu construir aqui um empreendimento HIS, HMP, eu vou poder otimizar muito mais sem ter que pagar essa outorga. Exato. Você melhora o número de metros quadrados a serem construídos, porque você tem um coeficiente de aproveitamento maior, e você não tem que pagar para construir mais esses metros quadrados, né? A outorga é justamente isso. Sai mais barato. Para você aumentar o potencial construtivo, você paga para a prefeitura, esse dinheiro é um dinheiro carimbado, vai para o Fundurb e tudo e tal, mas ele onera bastante a construtora. Então, assim, para construir o popular, que a margem de lucro assim, é bem apertada para ela, assim, a gente hoje no mercado imobiliário, qual é a matéria-prima mais cara que tem? O terreno. Sim. Cada vez mais escasso, cada vez mais valorizado, cada vez você tem questões de ordem urbanística, ordem ambiental que limitam essa construção. Então, assim, para o incorporador está apertado. Então, assim, se ele tem que pagar outorga e ainda fazer uma coisa de baixo custo, ia ficar inviável. Sim. Então, a prefeitura fala assim, olha, eu vou diminuir a sua outorga, aumentar o potencial construtivo, né, em alguns casos até isenta a outorga, mas você vai ter que, em contrapartida, entregar para um público que, assim, eu deveria atender, o poder público deveria atender. É uma política pública que está sendo transferida para o setor privado, né? É bem isso. Agora, tá tendo polêmicas recentes aí, prefeitura multando construtoras. Por que está acontecendo isso? Bom, faltava uma regulamentação. A regulamentação ela veio, tem agora, vai fazer um ano que a regulamentação veio, né? Dessa questão dos encaixes de renda e tal. Muitos investidores, principalmente no HNP, eles são fundamentais para o mercado imobiliário. Porque o que acontece? O HIS1 e o HIS2, eles estão ali, o HIS1 está no faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, e o HIS2 está na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa, assim, eu acho que foi um grande acerto, né, de trazer a Caixa Econômica juntamente com o governo federal, de subsídios e tal, e ele tem um procedimento totalmente diferente do financiamento imobiliário comum, né, porque assim, a pessoa ela paga para a Caixa Econômica desde o início, desde a aquisição, assim, desde a expectativa de direito. No momento que ela foi no estande de venda, assinou o contrato, ela já passa a pagar para a Caixa Econômica. Então a Caixa Econômica vai liberando o financiamento, né, a construtora não tem que usar de capital próprio para construir empreendimento, ela vai liberando conforme o cronograma de obra, e ela vai arrecadando, a Caixa já começa a arrecadar ela mesmo durante o período de obras, né, não é somente no final, como em outros empreendimentos que somente ali... Você vai buscar o financiamento só lá no final. Só no final, então assim, o procedimento é totalmente invertido. O HMP ele ficou um pouco descolado ali do Minha Casa Minha Vida, né, ele excedeu
os limites do Minha Casa Minha Vida. Então, assim, para o incorporador ficou um pouco mais difícil, embora seja... Ficou mais caro também essa captação de recursos. Sim, justamente aquilo que a gente estava conversando no começo do papo, né? Com a Selic neste patamar, né? O que o incorporador geralmente fazia? Ele chegava para o investidor e falava assim: olha, eu preciso do dinheiro para construir, então eu vou te vender a um metro quadrado mais barato, né? Você capitaliza a construtora, eu com esse dinheiro eu banco a construção da obra e futuramente eu te entrego metros quadrados, né, no empreendimento, né? E assim, só que veio a regulamentação falou assim: não, ou você vai ter que alugar ou vai ter que vender. E muitos desses investidores, eles entraram nesses empreendimentos HMP justamente para o quê? Para ganhar dinheiro no que a gente chama de flip imobiliário. Então, assim, ele aportava um dinheiro com um metro quadrado mais baixo, estava antecipando o dinheiro para a construtora, e futuramente ele venderia com um metro quadrado valor de mercado. Claro. Ganharia com isso. A unidade já pronta vale muito mais, né? Então, o investidor entrou com esta intenção, né, de ganhar dinheiro no flip, não de pegar e futuramente colocar ele para alugar. Só que agora, assim, ele vai ter que obrigatoriamente alugar. Opa, você tocou um ponto que é complexo, né? Porque você tem uma realidade quando da assinatura do contrato, então foi lá a construtora, porque isso acontecia também no HIS também, sim, né? Não só no HMP. Então a construtora vende para investidores em geral, tudo, não só para captar recursos, porque no HIS, como você falou, não precisaria nem captar recursos, né? Mas acaba vendendo para investidores, tal, alguma coisa, e no HMP ele precisa de investidores por conta de estar fora do Minha Casa Minha Vida, né? Foi isso que eu acabei concluindo pelo que você muito bem explicou, né? Agora, ele comprou, vamos imaginar o seguinte: essas alterações, a regulamentação veio ano passado, em 2024, não é isso? Fevereiro de 2024. Fevereiro de 2024. Então, peraí, não é a partir de fevereiro de 2024 que a gente tem uma realidade, né? Que é a pessoa saber que aquela unidade tem uma restrição para o investidor gigantesca, por conta da faixa de renda, porque o investidor não vai estar nessa faixa de renda, né, do HIS ou do HMP. Exato. Né, com certeza não vai estar. Agora, antes dessa legislação, desse decreto, né, que regulamentou essa alteração do plano diretor em 2024, como que a gente pode verificar? Porque o investidor comprou por um preço, um metro quadrado mais barato, mas ele só pode alugar, ele não pode mais vender a unidade quando ela ficar pronta? Sim, quando você compra com a destinação específica de HIS, HMP, você pode comprar como investidor, mas você fica com uma limitação. Você tem que ficar com a unidade por 10 anos, aí você pode locar essa unidade, e assim, a locação também vai obedecer exatamente esses critérios aqui para o mesmo público para as faixas de renda. Caraca! Né? Então, assim, e eu acho que assim, o investidor, ele tem essa limitação, tal, mas assim, é uma forma que eles incluíram de, vamos trazer dinheiro para o mercado sem subverter o programa. Né? Então, não acho que seja errado, né? É um período longo, né? Tem que ficar com unidade por 10 anos, mas assim, tem muitos desses HIS, HMP, a gente tem que falar um pouco sobre as EIs, né, que são as zonas especiais de interesse social, né, que o zoneamento permite, que são esses lugares que permitem que você construa 6 vezes. Né. Essas EIs, muitas delas estão em bairros nobres, né, estão em bairros que está no eixo de estruturação urbana, bairros que você vai para imóveis de outro padrão, assim, coisas de 19, 20, 25 mil reais o metro quadrado. Não. Então, assim, passados os 10 anos que ele tem que obrigatoriamente alugar para pessoas que estejam naquelas faixas, fica livre. Fica livre. E vai ser o metro quadrado mercado comum. Então vamos aproveitar esse tema e vamos entrar no nosso quadro especial. Vai dar registro? Olha só o quadro especial do nosso Adnocast, o Vai Dar Registro? Olha só, nós estamos conversando aqui sobre unidades de interesse social, aqui unidades do mercado, habitações do mercado popular, que são o HIS, HMP, uma legislação específica aqui em São Paulo, um decreto de 2024 que regulamentou a utilização desses imóveis. E eu estou aqui com o Mário Noviello, que é o cara do direito urbanístico, que está explicando tudo aqui sobre isso, e eu vou fazer uma pergunta para ele interessantíssima.
Os investidores que compraram essas unidades, HIS, HMP, eles não podem. Você estava falando que eles não podem vender por 10 anos, só podem alugar. E como que isso vai ser configurado? Vai ter que levar ao registro esse contrato de locação? Como que fica essa questão no registro imobiliário? Primeiro ponto, vai estar na matrícula do imóvel a destinação do imóvel. Opa! Então, peraí, vai ter uma averbação na matrícula do imóvel, falando que aquela unidade é HIS, HMP? Exatamente. Então, assim, a própria matrícula do imóvel vai estar identificado que o imóvel está num desses programas, né? E como a gente estava conversando anteriormente, tanto para aquisição quanto para locação, você precisa se enquadrar. Tem que estar pessoas serem enquadradas. E tem que ter aquela certidão do Banco Central que a pessoa comprovou ali que ela está dentro daquela faixa de renda que permite ela estar em um daqueles programas. Acho que é fundamental o investidor ser cauteloso ao extremo, para isso não respingar nele. A gente já viu assim, já tem 30 milhões de multas aos incorporadores. Opa! Né? Isso daí... E tem previsão de multa também para o investidor, não tem? Sim, isso daí pode respingar para o investidor. Então acho que é de suma importância, né, o investidor, né, que vai locar o imóvel neste período de 10 anos, cada locação nova que ele for fazer, ele pegar a certidão ali do Banco Central com enquadramento, o contrato de locação, lá averbar na matrícula do imóvel e deixar tudo ali microfilmado, bonitinho, para que isso não se alguém vier, se a prefeitura vier multar, ele fala, não, mas eu estou dando a destinação da lei, né? Mas o cara agora parece que o cara está andando de Ferrari. Não, beleza, ele está andando de Ferrari agora, parabéns para ele. No momento que ele alugou o apartamento de mim, ele estava enquadrado na renda. Perfeito. Então, é importante, então essa dica é fundamental. É importante, porque o investidor, ele não pode vender a unidade. Não pode vender. Ele tem que alugar por 10 anos. Exato. E aí, por conta disso, ele tem que ter essa cautela e ele tem que respeitar isso. Só pode alocar para quem está na faixa, ou HIS1, HIS2 ou HMP. E ele, para ele se resguardar, pegar o contrato de locação e levar para ser averbada na matrícula do imóvel. Sim. É isso. É uma letra morta, né? A lei de locação, ela sempre estabeleceu essa averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel locado. Que geralmente só fazem isso para fins de garantir direito de preferência na compra. Exato, pelo mas locatário. agora a gente tem que dar uma interpretação um pouco mais extensiva, né? Porque a gente cria segurança jurídica para o investidor que está colocando dinheiro nessas unidades e com o intuito de ter um imóvel de renda, né, dele não ser surpreendido aí com uma multa aí do Ministério Público, né, porque ele está alugando para alguém que esteja desenquadrado da renda. Verdade. Olha só, para você advogada, para você advogado, como é importante prestar uma assessoria pontual, específica e conhecer da matéria, né? Por isso que eu trouxe aqui o Mário Noviero para conversar com a gente, porque ele manja e é tudo novo, ó. É um decreto de 2024, de fevereiro de 2024, que está estourando agora e vai ter um reflexo muito importante por vários anos. Então, olha só, esse quadro vai dar registro, fica por aqui, mas vou continuar a conversa com o Mário Noviero. Vai dar registro? Maravilha, Mário! Olha, é muito interessante isso. Agora, ampliando essa questão, eu quero falar também do terrenista, né? Porque muitas vezes a incorporadora, a construtora, vai lá adquirir o imóvel para fazer a construção, HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida, tal. Muito embora as limitações existam e os benefícios também, como você muito bem explicou, muitas vezes se dá em permuta física unidades naquele empreendimento. O terrenista também vai ser obrigado a respeitar essa normatização de faixa de renda, que ele só vai poder locar o imóvel, não vai poder vender. Também tem isso? Eu entendo que sim. Porque assim, o terrenista, sempre que a construtora ela faz a permuta física no local, ela paga um valor maior do que pagaria em dinheiro se fosse sim. Fazer uma tem transação. Um benefício econômico para o terrenista. Tem um benefício econômico. Então, assim, sabendo disso, o terrenista, acho que é muito importante o terrenista também ser assessorado juridicamente antes de assinar o contrato de compra e venda com a construtora, que envolve essa permuta e tal, falar assim, o que você vai construir ali? Vai ser um HIS? Vai ser um HMP?
Né? Interessa isso para ele? Não. Pode ser que para ele, assim, locar por 10 anos seja maravilhoso. Sim. Né? Pode ser que interesse. Então, pô, bacana. Vou ter um X de metros quadrados aqui, tudo bem, vou ficar 10 anos com isso, alugo para pessoa enquadrada, tá tudo certo e tal. Mas agora, se ele não tem esse intuito, acho que é muito importante ele ser assessorado para, assim, não aceitar, no caso, a permuta. Fazer o negócio com outros termos que não a permuta física no local. Exatamente, né? Que seja uma venda, que seja uma permuta de outro terreno. Até né? muitas vezes a construtora ela tem outros empreendimentos que fogem talvez aí do HIS, HMP, e aí ela pode dar em permuta física em outro local também. Exato, aí é um pega negócio. o que ela tem de estoque ali, até coisas prontas, né? Agora, deixa eu te perguntar, Mário, me veio à cabeça justamente uma consequência importante. Vamos pensar o seguinte. O plano diretor lá de 2014, vou pegar tudo que você me falou até agora, hein? Plano diretor de 2014, em 2023 teve uma alteração substancial no plano diretor que incluiu o HIS e HMP. Ou estabeleceu essas regras, isso? Na verdade, o que aconteceu? O plano diretor, em 2014, já estabeleceu o HIS-HMP. Tá. Só que faltava regulamentação. Né? Então, assim, aquilo que a gente aprende em direito constitucional, né? Norma de eficácia plena, norma de eficácia contínua. Não tinha uma aplicabilidade porque não estava regulamentado. Não estava regulamentado, né? Embora, assim, a gente tenha tido uma entrega muito grande de imóveis populares nesse período, né? Entre 2014 e 2023, a gente teve uma entrega maciça de unidades desse tipo, mas faltava uma regulamentação. Né? Agora isso está regulamentado, a legislação amadureceu, e assim, na verdade, o plano diretor, ele tinha uma previsão de durar 15 anos. Então ele ia ser de 2014 a 2029. Passados 5 anos, fazer uma revisão. Só que o que aconteceu? Devido à pandemia, a revisão não pôde ser feita em 2020. Foi no auge da pandemia, Sim. Não deu para ela ser feita. Então acabou que ela foi jogada para frente um pouco, começou a ser discutida em 2022, foi aprovada em 2023. Em 2023 teve alguns vetos ali e faltou algumas regulamentações. Em 2024 a gente teve ali, acho que se não me engano, 5 ou 6 decretos ali que regulamentou alguma coisa da revisão do plano diretor. Então, assim, a gente ainda está num momento de aplicabilidade de coisas novas, né? Então, assim, os projetos novos que estão sendo aprovados agora são os primeiros a serem aprovados com base na lei revisada. Então, e aí, justamente esse é o ponto que eu quero te trazer. Porque essas limitações de o investidor ou terrenista não poder vender e ter que alugar por 10 anos é agora recente, 2023, 2024. Sim. Certo? Mas vamos imaginar o seguinte, o investidor que comprou em 2020 uma unidade HIS, que já com essa destinação, ou o terrenista que fez o negócio lá com o seu terreno e recebeu em permuta física, né, para a unidade futura, mas ele fez a contratação lá em 2020, 2021, 2022, não importa. Mas antes dessa agora regulamentação, a unidade está sendo entregue agora, dentro do momento que já tem essa limitação. A primeira pergunta ele vai estar abrangido por essa limitação de só poder alugar por 10 anos? Então o cara fez o negócio antes da regulamentação, então ele não tinha a limitação, ele estava com uma propensão de, eu posso, quando a unidade ficar pronta, eu posso vender ou posso alugar, posso fazer o que eu quiser, literalmente, né? Porque não tinha nem a limitação da faixa de valores para quem comprasse, não é isso? Né? Só veio isso agora recentemente. O que acontece? Ele também está com essa limitação? Sim, eu entendo que não deveria. Mas assim, então fazendo um efeito... Porque eu dei uma olhada no decreto, ele não fala assim, não fala em momentos, né? Ele fala, olha, é destinatário HIS1, HIS2 tem lá a limitação, HMP tem a limitação, mas ele não fala, olha, para os projetos aprovados até tal data, ou Sim, a vigência ele para tal data. Não colocou um marco temporal. Não colocou, não fez uma modulação, né? Exatamente, teve uma modulação de efeitos. Então assim, eu acredito que isso vai acabar sendo interpretado pelo judiciário. E aí eu já faço uma outra pergunta nessa daí. Então você acredita que ele está sujeito a essa limitação, tanto o terrenista como o investidor, Sim. ainda que ele tenha adquirido antes. Então ele pode agora, com a incorporadora, quer seja extrajudicialmente, quer seja judicialmente, buscar, peraí, eu não quero, eu vou recusar o recebimento dessa unidade,
porque agora eu não posso usar como eu pensava e como você prometeu que eu poderia, porque eu queria vender, agora eu não posso, eu tenho que alugar por 10 anos. Ele pode buscar, então, ainda que judicialmente, uma revisão da pactuação, até mesmo para uma rescisão, ou fazer alguma coisa que possa alterar, não vou receber a unidade, mas eu quero em dinheiro agora essa unidade? Eu entendo que sim. Eu entendo que, assim, uma vez que você teve uma imprevisibilidade aí no contrato... um evento futuro que totalmente desconhecido. Exato, né? Então, né? eu acredito que você possa negociar com o incorporador ali para... quero uma unidade num outro lugar que não esteja no programa, né? Fazer algum tipo de acerto para você não ser prejudicado, né? Porque, assim, como eu te disse, muitas pessoas entraram nisso esperando o flip, ganhar o dinheiro no flip. Mas, assim, agora vai ficar com o dinheiro empatado ali por 10 anos e vai colocar uma alocação que talvez não fosse a intenção dela, ter uma renda mensal. Além de não ser a intenção, o prazo de 10 anos é gigantesco e a locação você vai ter que buscar um locatário, enquanto isso você tem custos de condomínio, IPTU, tudo, até conseguir o locatário. Esse imóvel pode ficar vago durante vários períodos nesses 10 anos. Sem contar que, assim, tem muitas pessoas que têm a propensão, gostam de investir em imóveis para locação. Sim. Mas muita gente, hoje, a gente tem uma gama de investimentos muito grande no Brasil. Isso aumentou muito, né? Você pega, assim, 50 anos atrás, todo mundo queria ter um imóvelzinho de renda, né? Porque a gente não tinha produtos financeiros variados. Então, assim, o aluguel hoje, ele tá complicado, porque, assim, quem atua com locação, hoje, sabe a dificuldade que é um despejo. Então, assim, você tem muitas pessoas que estão um pouco com aversão à locação, porque sabe que isso futuramente pode ter uma consequência futura de você estar com alguém ocupando seu imóvel, não pagando condomínio, não pagando IPTU e não te pagando aluguel. Sim. Então, vamos aproveitar esse momento aqui, vamos fazer mais um nosso quadro aqui, o Causos do Mundo Imobiliário. Nesses causos do mundo imobiliário, a gente busca pegar a experiência do nosso entrevistado para que ele possa aqui trazer uma situação realística ou até mesmo alguma previsibilidade do que pode acontecer ou do que já aconteceu, né, nesse mercado do ramo imobiliário. E eu estou aqui com o Mário Noviello, que é o cara do direito urbanístico. Nós estamos falando sobre HIS, HMP, Minha Casa Minha Vida, e estamos falando das restrições que agora, com uma legislação recente, né, a alteração do plano diretor em 2023, decreto que regulamentou muita coisa em 2024, traz para as unidades que já foram negociadas antes e também as que estão negociadas agora. E eu quero entender de você quais seriam esses impactos futuros, o que você vê de impacto futuro com relação a HIS, HMP, para o mercado imobiliário aqui em São Paulo, que é onde nós temos essa legislação. Não, acho que, assim, esse decreto ele foi fundamental, né, para a gente não pisar mais em ovos, né, para você ter uma solidez nessas aquisições. Então, ao meu ver, assim, a legislação ela amadureceu muito nesse último ano. A gente conseguiu criar um mecanismo realmente muito mais palpável para quem atua com isso, chegar num resultado, orientar bem o cliente, chegar num resultado pretendido muito mais fácil. Então, eu vejo com bons olhos aí tudo isso, e assim, se fala muito aí na mídia, o incorporador, especulador, não sei o que lá, a prefeitura alisa a cabeça dele, não, muito pelo contrário. Tá? O que eu estou vendo aí, tanto o Ministério Público quanto a Prefeitura elevarem o critério de fiscalização, serem muito mais assertivos, criteriosos para punir. Né? Então eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente está num momento assim, de amadurecimento da legislação. Até porque ele teve um benefício, né, uma diminuição do valor da outorga, ou até isenção da outorga, como você falou, a outorga onerosa, né, para aumentar o potencial consultivo. Então tem que ter um balizador aí, uma fiscalização. E uma coisa que é muito importante falar, né, isso daqui eu acho que é fundamental falar. O incorporador, eu falo assim, os jurídicos aí das incorporadoras, vocês fiquem muito espertos, estudem bastante para vocês não colocarem o cliente de vocês em maus lençóis. O incorporador, se ele vender uma única unidade desvirtuada, a multa é sobre o empreendimento todo. Sobre todo o benefício que ele teve com a outorga? No empreendimento.
Caraca! Então, se ele vendeu uma unidade desenquadrada, ele pode responder com o empreendimento todo. Então, você imagina ele vender uma unidade desenquadrada no empreendimento de 500 unidades. Sim. Então, isso pode ter um prejuízo, assim, gigantesco para ele. Não, porque a gente está falando de milhões. Isso afeta o VGV dele, né, o valor que ele busca, né, naquele empreendimento, e isso daí até pode levar à falência de eventualmente, dependendo do tamanho da construtora. Do tamanho da construtora, se uma construtora tão sólida, tão grande, ela pode virar falência mesmo. Né? Então, assim, é muito importante assim, ser muito criterioso. Né? Então, deixo um recado aqui para os jurídicos dos incorporadores e deixo um recado também para os corretores de imóveis e para as imobiliárias, que assim, quanto mais produtos vocês tiverem no mercado para vender, mais players você tiver para vender, melhor. Se você é um cara imediatista, quer vender ali, fechar qualquer negócio, pegar aquela comissão, etc. Tal, e pode criar uma situação que você pode levar uma consultora para falência, pensa bem muito no que você está fazendo. Então, assim, seja criterioso, estude, né? As imobiliárias treinem seus corretores para que não vendam E eu achei interessante uma coisa que você falou, que tem empresas que certificam essa renda, né? Exato. Eu acho que é importante ter esse tipo de braço, né, essa parceria, para poder ter a isenção dessa responsabilidade. Sim, toda. então assim, é um investimento que, no meu entendimento, o incorporador, até mesmo a imobiliária ali no plantão de vendas baixo, contrata essa empresa que permite essa certidão, trouxe ali o cliente, sentou na mesa, está interessado, não sei o que, peraí, vamos certificar como é que está a sua renda. Ou enquadrou, beleza, vende isso aqui. É até interessante que tem alguns empreendimentos em São Paulo que ele tem ali os 3 programas, né? Ele tem no mesmo prédio um HIS1, um HIS2 e um HMP. Tá. Então, assim, muitas vezes assim, você enquadrou o cliente ali num programa, olha, não posso te vender um HIS2, mas eu quero em tal andar, mas não, tal andar é HIS2, você só pode HIS1. Exato, ou o contrário, você colocar ele no andar mais alto, tal, não sei o quê, uma unidade um pouquinho maior, porque se encaixa. Às vezes mais caro, porque vai ter diferença de valores. Exato, né? a sua renda se encaixa no HMP. Então, assim, é muito importante ter esse critério. Então, tanto o incorporador quanto quem está vendendo, né, as equipes de vendas ali de corretores, sejam muito estudiosos com isso. Muito estudiosos mesmo, porque você vai vender. Eu falo que assim, a lei é um argumento de venda. Sim. Né? Então, assim, o bom profissional de vendas no mercado imobiliário é o profissional que ele conhece o que ele está vendendo. Então, você conhece assim, o básico da legislação, você tem um argumento de venda mais contundente para o seu cliente. Verdade. Olha só, esse foi os causos do mundo imobiliário. Maravilha. Meu amigo Mário, olha só, eu tenho mais uma pergunta aqui para a gente já ir para o finalzinho. Como que pode ser feito para evitar essas fraudes que podem acontecer? Porque o que a gente está vivenciando, pelo que você trouxe, há um rigor muito grande nessa... e a fiscalização está aumentando por conta disso, Prefeitura, Ministério Público, para o quê? Para que realmente não se desvirtue a lei. HIS1 é para pessoas com a renda do HIS1, HIS2 da mesma forma, HMP. Como que pode ser buscado evitar fraudes nesse sentido? Primeiro ponto, não economize com essa certificação. Tem uma empresa idônea que permite essa certificação, né? Faça perguntas ali no plantão de vendas. Então, assim, aquela coisa, o pai comprar no nome do filho, porque o filho tem uma renda mais baixa, tal. Tenta, assim, ser um pouco mais, um pouco mais safo, né? E fazer perguntas ali na hora de vender isso e tal, e evitar... Quem que vai pagar, né? Pô, tá no nome de uma pessoa, mas quem que vai pagar, né? Exato, né? Então, assim, acho que é importante ter esse tipo de jogo de cintura ali, ter essa percepção. O feeling, né? E assim, dá pra perceber, né? Chega lá um menino que não tem nem barba na cara, com a mãe, não, quero comprar um apartamento. Não, peraí, né? Mas calma, onde você mora? Mora na casa dos pais. Peraí, né? Então, talvez não seja um impeditivo pro cara comprar, mas é um indicativo aí de alguma coisa. Sim, né? Então, assim, tem que ser muito mais safo nesse sentido de evitar colocar o imóvel na mão de uma pessoa que pode gerar um transtorno terrível, tanto para a pessoa que está adquirindo como para o incorporador. E eu acho que você tocou num ponto interessante, porque a linha de frente é a imobiliária que está fazendo aquele plano de vendas, né? Então é ela que a construtora, ela não fica lá vendendo,
né? Ela contrata justamente a imobiliária para justamente fazer essa intermediação natural. Então, e outra, olha só, responsabilidade da imobiliária. Porque, ó, se eu sou do jurídico lá da construtora e recebo essa multa de milhões aí da prefeitura e tal, direito de regresso contra a imobiliária que fez aquela venda. Então, faça o incorporador imobiliário, na hora que for contratar a imobiliária para fazer o plantão de vendas para ela, faça um contrato bem feito. E Uma cláusula assim, lá. Uma cláusula lá, ó, se você por acaso vender o imóvel para uma pessoa que esteja desenquadrada no programa, você é responsável junto comigo. Né? Porque aí você vai fazer com que a imobiliária tenha critério, vai fazer Sim. que a imobiliária invista em treinamento. Claro, com certeza. Aliás, eu já te convido, porque isso daí dá curso na Adnotari, já te convido para fazer um curso na Adnotari sobre isso, hein, Mário? Sim, não, isso daqui eu já estou até montando aí, o Dr. Marcos Kunaga me intimou, né, para começar a escrever mais, a montar mais coisas aí, que eu acho que assim, a gente tem um oceano azul aí, tá? O direito urbanístico, eu acho que ele não é somente algo que é desenvolvido, né, para os advogados. Acho que assim, você tem muitos players aí, por exemplo, alguém que trabalha com logística. Trabalhar com logística. Se você não tem uma pessoa que tem conhecimento de direito urbanístico, você pode instalar um galpão logístico numa área que é inapropriada para isso. Né? Então, assim, a gente tem aí um universo de atuação muito grande. Né? Então, eu acho que não somente de advogados, engenheiros, arquitetos, incorporadores, corretores, assim, todos essas peças desse tabuleiro enorme que é o mercado imobiliário podem se aproveitar muito de ter o conhecimento de direito urbanístico. Maravilha. Ó, estamos no finalzinho e aqui eu vou te fazer algumas perguntas. É um pinga-fogo, não sei, ainda não tem um nome. É um novo quadro aqui na Adnotari, não tem nome. Ó, se você está vendo esse nosso episódio e quer dar uma sugestão de nome, já comente aí tudo, deixa um comentário para falar, é pinga-fogo, é o Adnofest, não sei aqui como que a gente pode dar o nome, mas assim, são perguntas rápidas. Adnofire, boa, Adnofire. Eu lembrei do Street Fighter agora, você jogou Street Fighter? Eu jogo videogame até hoje. Ó, pô. Ó, isso denuncia a idade, Mas, ó, perguntas rápidas aqui que eu quero bate pronto, tá? Então vamos lá. Quem é o Mário em uma frase? Eu acho que o Mário é um empreendedor. Né? Eu estou sempre buscando ali outras formas de ganhar dinheiro. Assim, embora minha formação seja na advocacia, também sou corretor, também tenho uma empresa de avaliação imobiliária. Então, assim, eu acho que o Mário, a característica principal dele é ser um empreendedor. Maravilha. Ó, e já emendo a próxima. O que te motiva todos os dias? Cara, eu acho que assim, solucionar. Acho que assim, você entregar soluções. Acho que o empreendedorismo tal, e a advocacia traz isso, né? A gente, no fundo, o advogado ele é um vendedor de soluções, né? Então o que motiva assim é pegar, bom, eu tenho meus problemas, mas eu tenho alguém que está me pagando para resolver o problema dela. Verdade, então, ainda mais no extrajudicial, né? Exato. Então assim, se a pessoa pega e tem um problema que eu posso resolver, isso me motiva demais. Então assim, eu sei que o meu dia pode ser um dia desafiador, estressante, etc. Tal, mas se eu puder entregar para o meu cliente um dia melhor, isso aí é extremamente gratificante. Ah, com certeza. Agora, se você fosse tomar um café com o seu eu de 10 anos atrás, o que você falaria para o Mário de 10 anos atrás? Duvida menos de você. Ó, isso é importante, em confiança, né? Duvida menos de você. Eu acho que eu fiquei muito tempo rateando ali, tendo dúvidas quanto a mim mesmo. Acho que assim, eu sempre estudei, sempre corri atrás, sempre me dediquei, sempre fiquei até mais tarde, sempre dormi tarde. Então, se eu pudesse voltar ali 10, 15 anos atrás, eu falava assim, não duvida tanto de você não, cara, você tá fazendo certo. Que maravilha. E daqui a 5 anos, onde que o Mário estará daqui a 5 anos? Espero que muito melhor que hoje. Ah, com certeza. Não, e vai estar. A gente tem que estar numa evolução constante, né? Então, como eu te disse, sai um decreto, a gente vira um juvenil de novo. Né? Então a gente tem que estar sempre se aprimorando, evoluindo, e não digo somente no aspecto financeiro, lógico, o aspecto financeiro é fundamental que a gente evolua para a gente se manter motivado, né? Acho que a gente trabalha tanto para também ter os momentos de gozo, de fruição ali daquilo que você está faturando, mas acho que a gente tem que estar numa evolução constante. Acho que assim, a pessoa que para morre.
né? Sim. Independente de qualquer coisa que ela faça, ela tem que estar sempre buscando melhorar. Verdade. Não é só plantar, é colher também, né? Mas Exato. continuar plantando sempre, não é isso? Sim. Olha, eu conversei com essa pessoa maravilhosa, Mário Noviero, é o cara do direito urbanístico. Cara, foi um prazer, é muito legal estar aqui com você. O prazer foi todo meu e conte comigo aí para próximas oportunidades aqui, a gente tem muita coisa para conversar. Não, ainda. e vamos falar de direito urbanístico no próximo episódio que vai ter da Adnotari. Já você vai ficar aqui porque a gente vai gravar mais um episódio sobre direito urbanístico que vai ser também fenomenal. E olha só, recadinho para você que você não é ainda associada, não é associado ainda, não. Entra lá, www.adnotari.org.br. É baratinho fazer associação e os benefícios são incríveis. Núcleos temáticos, discussões interessantíssimas, aprimoramento pessoal e profissional. O nosso grupo do WhatsApp bomba com dúvidas que são respondidas por todos. É uma coletividade que está ao seu auxílio. Melhore a sua advocacia na área do direito imobiliário. E ó, não é só advogado, advogada que pode ser associada, não, associado não. Venha você, corretor de imóveis, perito, engenheiros, magistratura, olha só, escreventes de cartório, oficiais de registro, não importa, venha para a Adnotari. E ó, todo associado, toda associada tem desconto em cursos que são promovidos pela Adnotari. O próximo curso, agora em março, dia 29 de março, vamos ter um curso sobre leilões judiciais. E a doutora Georgia Rossato vamos implementar esse curso um sábado, uma imersão das 9 da manhã às 5 da tarde, um curso incrível, presencial que você não pode perder. E ó, já te adianto aqui, entra lá no www.adnotari.org.br, você vai ver que o desconto para associada nesse curso faz com que você faça a sua inscrição na hora e já obtenha esse ganho de desconto. Não nos segue ainda nas nossas redes sociais? Entra lá no Instagram, @adnotari e nos siga. Lá tem papo acadêmico toda terça de manhã. Tem muito conteúdo para você também. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Obrigado por estar neste episódio do nosso Adnocast. Obrigado mais uma vez, meu amigo Mário. Obrigado mesmo. Que maravilha. É isso aí, meu amigo. Bora lá, minha amiga, bora lá, bora que dá. Abraço!